Queridos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Preparados? Oh, glória. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o Igor. Sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Austin Luiz, Congregação de Correias. Pastor Joel Pessata. A última vez que eu estive aqui eu era da Wesleyana e desde o início desse ano agora estou na Assembleia de Deus junto com o pastor Joel, que junto comigo eu trouxe um abraço dele. Ele mandou um beijo para essa igreja e disse, pastor, que se sente honrado, como se esse convite fosse estendido a ele. Amém? Queridos, sem muitas delongas, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. E o seu versículo de número 13. Mateus 14 e o seu versículo de número 13. Deus irá falar conosco nessa noite. Você que localizou o texto, diga glória a Deus. Quero agradecer desde já essa oportunidade, pastor Adilson Malaquias e Roberta Malaquias, obrigado, irmão. E a toda a igreja que me recebeu com tanto carinho, me recebeu tão bem. Agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dá-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão assentasse na grama, em outras traduções sobre a pedra, sobre a relva ou sobre a rocha. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, só até aqui. Queridos, estamos em um congresso de Pentecostes. Às vezes você está olhando para o mensageiro da noite e está se perguntando o que tem a ver esse tipo de mensagem com esse congresso. Mas sempre que Deus ele quer derramar algo sobre uma igreja, um povo, um grupo de pessoas, antes ele prepara o povo, ele prepara o caminho para ser derramado aquilo que ele quer derramar. Porque não adianta Deus ele derramar algo sem que estejamos preparados e apercebidos para receber aquilo que ele tem para nós. Existem 3 pregadores, hoje sou eu, amanhã é outro e terça-feira é outro pregador. Eu creio que um deles vai pregar em Atos 2, vai quebrar tudo aqui, mas é necessário que venha a ser aberto um caminho. Hoje será aberto um caminho, mas mesmo assim Deus ele não vai deixar de derramar algo sobre essa casa nessa noite. Quem crê, quem está comigo, dá um glória. Queridos, para nós entendermos o que Deus ele quer falar conosco nessa noite,
Precisamos entender em qual contexto da história Jesus, a multidão e os discípulos se encontram e o que aconteceu para eles estarem ali. Vai dizer a minha e a tua Bíblia que agora Jesus ele recebe uma notícia, pastor. Notícia essa que João havia sido decapitado. João teve a sua cabeça arrancada e traga na bandeja para Herodes, porque Herodes havia feito uma promessa para que se a filha de Herodias dançasse e agradasse a todos, ele o faria aquilo que ela quisesse que ele faria. Então, seduzida pela sua mãe, agora ela, depois de agradar aquele povo com sua dança, sua mãe olha para ela e diz: pede a cabeça de João Batista. Porque eles temiam a João Batista. João Batista era alguém que falava a verdade, pregava a verdade, exortava com a verdade e andava reto nos caminhos do Senhor. Era difícil mexer com esse homem. Agora essa mulher, a filha de Herodias, pede a cabeça dele. O servo Herodes, ele não podia voltar atrás da palavra que ele deu. Então ele manda trazer a cabeça de João Batista decapitado. E essa notícia, ela chega agora até Jesus. Jesus estava na terra 100% Deus, mas também estava aqui como homem. Jesus ele também tinha sentimentos. Jesus ele também sentia dores, sentia alegria e se sentiu triste quando recebeu então essa notícia. Jesus agora ele decide ir para um lugar deserto. Jesus agora ele toma um barco, ele vai para esse lugar deserto. Só que a multidão ouve para onde que Jesus iria. Lemos isso aqui. Jesus agora ele vai para um lugar deserto. Ele quer ficar sozinho. Ele quer ficar à parte, porque agora Jesus está sofrendo a dor de um luto. Jesus está sofrendo a dor do sofrimento de ter perdido seu amado João. Jesus ele não foi para o deserto para exercer chamada. Jesus não foi para o deserto para exercer ministério. Jesus não foi, pastor Adilson, para o deserto para operar cura, prodígios, milagres e maravilhas. Não. Jesus agora ele vai para o deserto para ficar a sós, sentir a dor daquele luto sozinho. A multidão ela ouve e ela vai atrás de Jesus. Perceba que Jesus vai de barco. Jesus ele vai em meio de locomoção mais ligeiro, mais rápido. E aquela multidão era muito grande, não tinha barco para eles, para todos eles seguirem Jesus. Só que perceba, Jesus está indo para um lugar deserto. E a multidão ela não vê a dificuldade ou a circunstância de ir para esse lugar atrás de Jesus. E agora essa multidão ela vai a pé, ela vai de cidade em cidade. E para um lugar de... Não, vem comigo, para um lugar de... Irmãos, aquela multidão não estava indo atrás de Jesus para um lugar que tinha alguma coisa. Porque todos nós sabemos que deserto é um lugar seco, é um lugar onde não tem pão, onde não tem água, onde não tem nada, é um lugar deserto. Mas a multidão não olha para o tipo de lugar que ela está indo atrás de Jesus. A multidão olha para o motivo que ela está indo para aquele lugar. Pegou não? Irmãos, o que interessa, o que importa não é o lugar, mas é quem está no lugar. Aquela multidão estava indo para ir ter com Jesus. Perceba que o lugar é deserto. E Cristo não foi para curar. Eu fico desesperado, nós rodamos muitas igrejas, muito ministério, até mesmo na casa na qual congrego e vemos pessoas gritando e dizendo: Pai, me tira do deserto. Pai, eu não quero o deserto. Pai, eu não aceito esse deserto. Mas Cristo está dizendo: o deserto é lugar de ter comigo. O deserto é o lugar de ser curado. O deserto é o lugar de ser discipulado. É o lugar de ser ensinado. O deserto é lugar de estar comigo. Jesus agora ele não vai para curar. Lembra que eu disse isso? Mas só que ele desce do barco e se depara com a multidão. A palavra que nós lemos vai dizer que agora ele se compadece. E agora, compadecido daquela multidão, Cristo ele começa a operar curas, começa a operar milagres.
naquele lugar deserto. E eu aprendo uma coisa com isso, pastora: não importa o momento que nós estejamos, não importa a dor que nós estamos sentindo, e não importa o lugar e a circunstância no qual nós nos encontramos, nunca deixe de fazer aquilo que eu e você fomos chamados para fazer. Eu vou repetir: não importa a circunstância, o lugar, o momento, ou a dor que estejamos sentindo, ou até mesmo a alegria, não importa. Nunca deixe de fazer aquilo que eu e você fomos chamados para fazer, porque é no momento da dor que alguém precisa da tua oração. Levanta a mão. É no momento da dor que alguém precisa da tua palavra. É no momento da dor, aleluia, que alguém precisa do teu abraço. É no momento da dor que alguém precisa da tua exortação. Você às vezes não vai estar bem, não vai estar no lugar favorável, mas Deus está dizendo: é no lugar desfavorável mesmo, é no deserto que eu te coloquei, que tem alguém precisando da cura que vai vir através de você. Oh glória! É no deserto que eu te coloquei, que a tua casa precisa de você, que a tua família precisa de você. Você não lembra Ezequiel 37? O vale de ossos secos não tinha vida, não tinha nada, mas bastou uma palavra. Foi no vale, não foi na grande cidade, não foi no paraíso. A palavra desceu no vale. É no deserto que Deus, Ele vai usar quem tem ministério e quem tem chamada. Só quem tem ministério e chamada, levanta as duas mãos lá em cima, porque eu vou profetizar. A unção da cura está descendo no teu deserto hoje. A tua chamada vai ser exercida no teu deserto hoje. Ai, 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 ai. Rabanassuri calabaia. Eu estou vendo crente sendo cheio para exercer chamada. Aonde não tem probabilidade de cura, é aonde Deus vai curar. Aonde não tem probabilidade de milagre, é aonde Deus vai operar milagre. Alguém está olhando e está dizendo: o lugar é deserto, eu não estou vendo nada, não tem vento, não tem nada acontecendo. É Deus dizendo: tu não está vendo nada, mas é no deserto que eu estou, é no deserto que eu vou operar. E agora ele cura. Agora ele exerce a chamada. E eu entro na mensagem, porque vai dizer a Bíblia que um de seus discípulos, ele vira para Cristo e diz: despede o povo, porque o lugar é deserto, para que eles vão de aldeia em aldeia e comprem o de comer. O lugar é deserto. Tem pão, deserto tem água, deserto tem comida. Mas quem estava no deserto, esse Deus que está no deserto agora, Ele vai dizer: não precisa despedir o povo. Dai vós mesmo de Mas vai chegar o discípulo e vai dizer: tem só um menino. Mateus não vai dar detalhes, mas João 6, lê lá, que tem João é o evangelho mais detalhado, e ele vai dizer que tinha um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pastor Adilson, todos nós sabemos que tudo que está na Bíblia, seja ponto, seja vírgula, seja detalhe, seja adjetivos, conjunções, verbos, nada que está na Bíblia está por um acaso. Então qualquer detalhe que nós encontramos na Bíblia não está aqui por um. E João vai relatar que havia um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas varão nós lemos aqui também, que a multidão eram 5.000 homens, fora mulheres e... A população de mulher maior que a de homem, sim ou não? Naquela época a mulherada tinha quantos filhos, pastor? Era mais de 3, não era? Hoje em dia tem gente que tem um só. Eu quero ter 3. Mas tem casais que tem 1 ou 2, mas antigamente não, o negócio era esquentado. Então tinha muita gente. Acredito eu que para mais de 20.000 pessoas jogando baixo. Você perceba uma coisa, mais de 20.000 pessoas, mais de 20.000, só teve um que levou pão pão na Bíblia, alimento espiritual. Peixe na Bíblia, presença, essência. No meio de uma multidão que foi pedir, teve um menino, Ana, que ele foi para entregar. Queridos, no meio de uma multidão, teve um que foi para entregar. Tu entendeu o segredo do culto? Esse menino, ele sai de casa com 5 pães e 2 peixes. Porque crente que é crente entende de culto. Ele não vem para este altar, ele não vem para esta casa primeiramente para pedir alguma coisa. Crente que é crente e que entende de culto, ele vem para entregar o que ele tem. Porque culto de crente que entende de culto não começa quando o pastor sobe no altar ou quando ele entra pela porta dessa casa. Crente que é crente e entende de culto, o culto dele começa em Mateus 6,6. Entra e fecha a porta do teu quarto e ora para o teu pai em secreto, e o pai que te ouve em secreto, em público ele te recompensará. O culto do crente que entende de culto, ele está na cozinha lavando louça, mas o culto dele continua. Ele está no trabalho, mas o culto dele continua. Ele está tomando banho, mas o culto dele continua. Ele está na escola, na faculdade, mas o culto dele continua. Porque crente que é crente, ele não vem aqui somente buscar pão, ele anda carregando pão e ele anda carregando presença. Crente que é crente, ele não vem aqui para pedir, ele vem para entregar. Porque o crente que é crente entende a senha da entrega, ele sabe que o céu não age, o céu reage. Cada pão e cada peixe que ele trazer para o culto é 12 cestos que ele leva para casa. Meu amigo, às vezes tem alguém olhando e dizendo: mas o que eu tenho não é o suficiente, o que eu tenho não dá para todo mundo. Deus está dizendo: a diferença não está no que tu tem, a diferença é na mão de quem tu coloca aquilo que tu tem. Tem uma irmã que entendeu lá atrás e já começou a entregar um aleluia, eita glória. Tem um irmão que entendeu lá atrás e já começou a entregar a melhor adoração. Oh glória a Deus. Camal assim de comando reprova, remicalaia subcamina comanda quando reprominaça, e tá descendo pão e tá descendo peixe sobre essa casa agora. Me comandou proube a sé. Perceba que era 5 pães de ser. É 5 pães de ser. O que eu acho interessante é que pão de cevada não era usado para alimentar pessoas. Pão de cevada era usado para alimentar camelos, cavalos. Era um pão que as pessoas não queriam, não era saboroso, não era
fácil de digerir, era pesado, era alimento pesado. Pega isso, porque encontramos um evangelho com alimento muito raso, muito leve, é autoajuda, evangelho é coach, evangelho onde Cristo não é mais o centro agora é eu e você. Que negócio é esse? Mas o pão de cevada é pesado, um pão que ninguém queria. Agora Cristo, ele fala assim: coloca o que ninguém quer na minha mão, coloca o que ninguém quer na minha mão. Cristo ergue o pão aos céus e dá graça. Ele agradece por aquilo que ninguém quer, e aquilo que ninguém quer, agora Cristo começa a partir. Ele começa a partir aos discípulos, e os discípulos dão aquela multidão. Sabe o que eu acho interessante? O pão que ninguém queria, depois que passou pela mão do mestre, está todo mundo comendo. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes tua casa não quer o teu conselho, às vezes a tua família não aceita a exortação e não aceita a palavra. Deus está dizendo: coloca na minha mão, porque quando eu mandar entregar, vai ter que comer. Oh glória! O filho não aceita a palavra, coloca na minha mão. Aleluia. A família não aceita a palavra, coloca na minha mão. Pastor, a igreja não aceita a palavra, coloca na mão do mestre. Aleluia. Obreiro, o irmão não aceita o discipulado, coloca na mão do mestre. Aleluia. Porque para descer avivamento, para descer o Pentecoste de Atos 2, tem que comer pão de cevada, tem que comer alimento pesado, rapaz, tem que comer palavra. Oh glória. Pão de cevada pesado, mas alimenta. Mas além do pão tinha o quê? Tinha o quê? Peixe ou peixinho? Em João está escrito o quê? É peixinho? Está ligada no culto, irmã. Vem comigo. Por que não peixe grande e peixe pequeno? Peixe na Bíblia é essência, peixe na Bíblia é presença. Mas será que peixe grande não tem essência? Vem comigo. Quando a gente vai no mercado, tá lá os peixes grandes expostos, né? Grandão bonito. Ana, tu que entende de peixe, quando você vai no mercado, tu vai olhar se o peixe tá bom. É verdade ou mentira que a gente olha no olho do peixe? Se tiver esquisito, o peixe está ruim. Ou seja, se pelo olho vê que está ruim, dentro está, ó. Vem comigo. Peixe pequeno no mercado, aquele pequenininho, vem dentro da latinha, tampado, mergulhado no óleo e sem cabeça. Peixe pequeno, está escondido, sem cabeça, conservado no óleo. Aí eu te pergunto, tu é o peixe grande que está exposto, mas está estragado pelo que vê, pelo que está na cabeça, pelo que está na cabeça, pelo que está na cabeça? Ou tu é um peixinho pequeno, pode estar escondido, mas está no óleo e está conservado. Oh glória! Deus está dizendo, não adianta ser peixe grande e está estragado por dentro. Pastor, o peixe grandão que eu vi na Bíblia, ele engoliu Jonas. Ou seja, peixe grande está exposto, está todo mundo vendo, mas está engolindo quem tem chamada e quem tem ministério. Peixe pequeno está escondido dentro da lata, não está aparecendo,
apodrecendo, mas está conservado no azeite. Oh, glória! Deus está dizendo: não adianta querer ser grande, aparecer no cartaz, dizer que é alguém dentro da igreja, mas por dentro está podre, está morrendo pelo que fala, pelo que se permite ver, pelo que se permite ouvir e pelo que se permite falar. Deus está dizendo: peixe grande, toma vergonha na cara e se coloca no lugar do peixinho pequeno, porque peixe pequeno pode estar escondido, pode estar guardado, mas está no azeite e está conservado. Mas por que, pregador, que o peixe pequeno guardado está sem a cabeça? É porque peixe que é peixe, que está conservado no azeite, já não vive mais ele, já não vive pelo que vê, pelo que fala ou pelo que pensa. É Cristo que pensa por ele, é Cristo que decide por ele, é Cristo que domina ele. Este é conservado no azeite, é o cabeça do peixe, é Cristo. É por isso que o pequenininho está sem cabeça, mas o cabeça é Cristo. Deus está dizendo: quem tu é, o peixão grandão ou o peixe pequeno? Oh, glória! E o menino agora, ele entrega tudo. Cristo, ele pega o pão e parte. Perceba que Cristo, ele não usa tudo que o menino entregou, mas mesmo assim o menino entrega tudo. Por que o menino entrega tudo? Se ele está diante de alguém que não precisa do que ele tem, é porque quando eu e você vamos entregar alguma coisa para ele, nós fazemos a melhor entrega. Posicionado. Então Cristo, ele manda o povo se posicionar, porque para haver derramamento precisa haver posicionamento. Tu pegou isso aqui ou não? Eu vou liberar a primeira senha aqui de novo. Primeira senha é o crente que entende o que é culto. O segredo nunca foi por um pedido somente, mas sempre foi pela entrega. Agarra na mão desse crente que está do teu lado, isso, saculeja ele e fala: o segredo nunca foi num pedido, mas sempre esteve na entrega. Oh, glória, repete para ele, porque ele vai para casa hoje sem esquecer disso. Nunca foi por um pedido, sempre foi pela entrega. Segunda senha, para haver derramamento, tu não pode estar de qualquer maneira, tem que haver posicionamento. Terceira senha, para haver derramamento, o crente precisa carregar pão
E o crente precisa carregar peixe, traduzindo. O crente precisa estar alimentado, carregar alimento, e precisa ter essência e carregar presença. Oh, decalaia, tu não está entendendo? Camanchocomanácia. Atos 2, alguém vai pregar isso aqui, mas eu vou abrir um parêntese. Estavam todos reunidos em o mesmo lugar. E que lugar é esse? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém simboliza casa do pão, e pão, alimento espiritual. Então fica em Jerusalém, que é a casa do pão, a casa do alimento espiritual, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque quem está em Jerusalém, ele está se alimentando do pão. Quem anda em Jerusalém, ele carrega alimento, e ele carrega essência. Oh, aleluia! Porque o alimento que desce do céu é alimento espiritual. O pão que nós estamos falando aqui não é o do nosso café da manhã, não é do nosso café da tarde. O pão que nós estamos dizendo aqui é espiritual. Quem se alimenta do espiritual dentro, ele exala a essência de dentro para fora. E que essência é essa? A do peixe pequeno. Alguém está olhando e está dizendo: eu não estou sendo visto, eu estou escondido. Mas Deus está olhando e está dizendo: em Atos 2 o teu momento vai chegar. Aleluia! O teu momento vai chegar. O momento de eu abrir a tua lata vai chegar, e tu vai exalar a essência. Ai, ai, ai. E tu vai transbordar da minha presença. E qual é o propósito de ser cheio? Oh glória! Qual é o propósito de entregar aqui dentro? O propósito de entregar e ser cheio é você encher alguém também. Ai, 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 me prova isso. Provo. Atos 3, Pedro com João passavam na porta do templo e havia um coxo. Esse coxo, ele pedia esmola, mas ele já tinha recebido muitas esmolas, porque há muito tempo eles estavam ali. Oh glória! Agora pega isso daqui. Ele chega para Pedro e João, e Pedro e João vai olhar para ele, vai dizer, fitando os olhos em mim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Meu irmão, tu não entendeu? Eu vou te explicar. O que tu vai dar para alguém, o que tu vai receber aqui, vai levar cura, vai tirar paralítico e vai fazer andar. Oh glória! E eles vão fitar os olhos em você, porque o peixe grandão, tu olha nos olhos e ele está estragado, mas o peixe que saiu da lata no tempo certo e exala a essência, vai ter que olhar nos teus olhos, e dentro dos teus olhos vão enxergar a essência que existe dentro de você. Aleluia! Eita glória! Só quem tem essência levanta a mão, porque eu vou profetizar. No primeiro dia vai descer essência, no segundo dia vai descer poder, mas no terceiro dia vai descer autoridade. Eis que eu te dou autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e todo o poder da treva. Tu vai falar e câncer vai sair. Tu vai falar no nome dele e doenças vão ser expelidas, paralíticos vão levantar, porque tem essência, poder, graça, unção e autoridade sobre essa casa. Agora o menino, eu imagino o menino, após ele entregar tudo, ele vendo, não está escrito, mas eu quero conjecturar, ele vendo aquela cena, perceba que não foi um adulto que levou pão e que levou peixe, foi um menino, uma criança. É por isso que a Bíblia vai falar que temos que ter o coração como de uma.
Porque aquele menino ele levou, talvez era o seu lanche, talvez era o seu alimento do dia. Aquele menino ele andava preparado, porque crente que é crente é assim, ele anda preparado. Eu imagino agora os discípulos pegando aquilo do menino. Se fosse eu e você, no meio de um deserto, alguém chegar e dizer: me dá aqui tudo que tu tem, me dá aqui tudo que tu tem, aquilo que tu levou para o seu alimento, você daria? Você daria? Mas o menino não olhou para si. E esse é o segredo do Evangelho. Você não exerce chamada para si. Você não é cheio somente para si mesmo. Você é cheio, você carrega pão e peixe para alimentar alguém também. Alguém olha e acha muito lindo o Pentecoste, derramamento, batismo com fogo, o Espírito Santo. Mas o que tu vai fazer com aquilo que tu está recebendo? Aquilo que o menino recebeu, talvez em casa ele entregou lá. Deus está dizendo: o que tu vai receber aqui dentro, tu vai derramar lá fora. Porque o que tu recebe aqui dentro não se limita a você. O quanto eu te encho aqui dentro não se limita a você. Você está sendo cheio aqui dentro para mostrar o caminho da salvação para alguém lá fora também. O menino sai de casa com pão e com peixe. O menino sai de dentro para fora cheio e entrega o que recebeu dentro. Eu te pergunto, o que tu vai fazer com aquilo que tu está recebendo dentro da casa hoje? Eita, pai. As crianças estão anotando isso, hein? Criança cobra, pastor. Criança fala: o moço que pregou falou isso lá. Eu contei 10 crianças, tem 10 crianças anotando. Que responsabilidade. O que tu vai fazer, crianças, com o que você está recebendo aqui hoje, lá no seu colégio, ô glória? Vamos lá? Todos comeram e se fartaram. O menino, ao entregar o pão, não está escrito, mas eu imagino ele olhando aquilo, com aquela mente inocente de criança e dizendo: rapaz, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas tem isso tudo de gente para comer? Meu Deus! O segredo não está no que tu tem. Nós dizemos isso aqui hoje. Está na mão de quem você está. O segredo está na mão de quem você entrega o que você tem. É pouco ou muito, entrega na mão dele. Eu não sei falar em língua estranha ainda. Entrega 200 glória para ele hoje. Eita, que minácia. Entrega 200, 300 glória, porque daqui a pouco tu vai sair com 12 cestos cheios de língua estranha para casa. Camauze remaia, que ela é prominência de que me sub que ele é proma na sábia. Eu já estou encaminhando para o final, tá, pastor? Que ela é me comancho remassuri que ela é próbia. Que é minúcia de proma, que ela é raçuri, que é menecantore proma na sébia de coma na candore proma na sá. Aí agora a Bíblia vai dizer que todos se fartaram. Todo mundo satisfeito de um pão que nem todo mundo gostava ou queria. Mas é o pão que alimenta. Às vezes, a mensagem de hoje não é a que você queria, mas é a mensagem que você precisava. É a mensagem que te alimenta. Oh glória! Todos comeram e se fartaram. Os discípulos agora, eles recolhem 12 cestos.
Quantos discípulos tinha? Quantos cestos eles recolheram? Eu vou profetizar. Eu vou profetizar para quem tem mão para levantar. Isso. E boca para dar glória. Eu quero profetizar aqui. Tudo aquilo que tu trouxe para entregar hoje, Deus está mandando 12 anjos com cesto cheio lá na tua casa agora. Camauzi remaia, Kelepromanassubicomanácia. Eu imagino, não está escrito, mas aquele menino chegando em casa, meus irmãos, com cada um dos discípulos, um com cada cesto. Eu imagino, eu estou conjecturando, ele abrindo a porta da casa, a mãe do menino olhando, aquele monte de cesto cheio de pão. O menino, ele saiu de casa com 5 e voltou com 12 cestos cheios. Eu quero imaginar aquela mãe: meu filho, que negócio é esse? Eu te mandei somente com 5 pão. Da onde e de quem tu pegou esses 12 cestos tudo cheio? Eu não te ensinei isso. Eu imagino o menino: mãe, eu não peguei nada de ninguém não, ao contrário, eu entreguei tudo que a senhora me deu para eu levar para o culto. Eu entreguei todo o meu lanchinho. Mas meu filho, como é que tu dá tudo que tu tem e volta com 12 cestos cheios? Eu imagino o menino para a mãe: mãe, é porque lá no culto tinha um moço. E que moço é esse, meu filho? Mãe, eu nunca tinha visto ele não, mas ele tem um montão de nome. Filho, que negócio é esse? Que moço é esse que tem um montão de nome? Que negócio é esse, mãe? Eu sei lá, mas eu ouvi chamar ele de Leão da tribo de Judá. Ah, é, filho? E mais o que, mãe? Eu ouvi chamar ele de Jesus de Nazaré, raiz da reprovia salve, daquele promanaia sé raiz Jessé. Mãe, eu ouvi até chamarem ele lá no culto pentecostal de grandão da Galileia. É mesmo, meu filho? É. Que isso? Eu quero conhecer esse moço. É, mãe, esse moço é muito legal. Eu entreguei o pão na mão desse moço e ele começou a partir e o pão crescia. Que isso, filho? É. Ah, mãe, e chamam ele também de Jeová Rafá, Jeová Jireh, Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. É mesmo? Meu Deus, eu quero conhecer esse moço também. Nessa ilustração, não sei se tu pegou o mistério, mas é Deus dizendo: vai para o culto e leva, vai para o culto e entrega, porque o que Deus vai fazer na tua vida, através da tua entrega, vai atrair a tua casa para querer conhecer esse moço também. Oh, glória a Deus! Através do teu testemunho, através do teu milagre, a tua casa vai querer conhecer ele também. Às vezes tem muita gente brigando dentro de casa, discutindo, mas tu tem que ir para a igreja e que não sei o que. Deus está dizendo: vem, entrega na minha mão. Não está querendo o alimento? Entrega na minha mão. Deixa eu multiplicar, que quando ele vê, ele vai querer conhecer também. Oh, remaia, Joma. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Vem comigo nesse fundo aí, meu filho. Calamácia, reprominência, calamancho, queneque amantorome acandarabaçai, me comandou que ele promine raçuri que me neprova, entra de prominência de calabacébia de comanacandore comanassai. Eu quero pedir a ajuda aqui dos obreiros. Isso, cadê os vasos cheios do Espírito Santo? Calamaia, Johemia, Suriquebinácia. Eita glória, cadê os vasos cheios, obreiros cheios, que veio a esta casa para entregar alguma coisa no altar, e o que tu veio entregar hoje, tu vai colocar sobre a vida do teu irmão. Eita glória, se o pastor assim me permitir, que um que seja batizado com o Espírito Santo, cola do lado de quem não é. Isso, cola do lado de quem não é. Ramaia, que ela é prominência de Kamanassub, que ela é promanaia. Quero pedir ajuda a alguém aqui do Ministério de Louvor também. Tem alguém que pode me ajudar, irmã? Pode me ajudar? Remanai, que ela é prominência de que ela é praia, sub que ela é prova, saio, que manchou que me nasce.
Meu Deus, isso que ele é promanto remaia de remiaçá. Oh glória, que ele é manto que me assebria na súbia. E o menino saiu com 12 cestos cheios. O menino saiu daquele lugar com mais alimento do que ele levou. Porque para haver o Pentecoste, para haver o avivamento, precisa de haver um posicionamento, precisa de haver você carregar a presença e dar a tua melhor entrega no altar. Para haver avivamento, precisa haver o arrependimento, precisa voltar às primeiras obras, entender o que é culto de verdade. Porque tem muita gente que entra aqui pedindo o avivamento, mas não entrega nada para receber o que está pedindo. Não é questão de troca, é questão de reação do céu. Porque tudo que tu faz para o reino multiplica sobre você. Não é barganha, é honra, é recompensa. Eita, eu estou igual João, só vim abrir o caminho. Porque tu vai chegar no culto de amanhã e de terça, tu vai chegar entregando o que tu tem, e até terça-feira tu vai sair daqui 12 vezes mais carregado pelo Espírito Santo, 12 vezes mais falando em língua estranha e sendo avivado por Ele. Mas precisa haver entrega para haver o avivamento.